Será que estamos vivendo o propósito para o qual fomos criados? Como ovelhas do bom pastor, temos a chance de seguir o caminho que traz verdadeira realização. Descobrir esse propósito não é apenas uma busca nossa, mas uma jornada que Deus planejou para nos transformar e impactar o mundo. Viver para o propósito divino traz significado para a nossa vida. Quando seguimos a orientação do Senhor, nossa existência ganha sentido e podemos fazer a diferença na vida dos outros. Podemos ler no Salmos, número 100, versículo 3, que diz: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O salmista nos lembra que o Senhor é Deus, nosso Criador, e que pertencemos a Ele. Não fomos nós que nos fizemos, mas somos o seu povo, o rebanho de seu pastoreio. Essa mensagem, embora dirigida ao povo de Israel, vale para todos que se entregam à soberania do Senhor. Ao nos chamar de ovelhas, Ele nos mostra a relação íntima e amorosa que tem conosco, revelando que o nosso valor e propósito estão em sua liderança. Mesmo nos momentos difíceis, somos chamados a confiar no cuidado de Deus. Nossa identidade como ovelhas do Senhor nos leva a confiar em sua direção e viver conforme seu plano. O salmista nos lembra de quem somos e aponta para a fonte de nossa segurança: Deus. Quando surgem dúvidas ou a tentação de seguir nossos próprios caminhos, o Salmo nos convida a deixar de lado nossa autossuficiência e confiarmos totalmente no pastor. Estamos vivendo de acordo com o propósito para o qual fomos criados? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos lembra que Deus guia nossas vidas, mesmo nas dificuldades, para cumprir um propósito maior. Ele cuida de nós e tem um plano, como vimos na vida de José, que apesar dos desafios, foi usado por Deus para salvar sua família e muitos outros. Fomos criados com um propósito específico por Deus, não por acaso. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, Deus nos guia com amor e sabedoria. A história de José mostra como Deus usou suas adversidades para colocá-lo em um plano maior. Somos chamados a usar nossos talentos para servir a Deus e não para nossa própria glória. Como podemos usar nossos dons para glorificarmos ao Senhor? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo nos chama a entregar nossas vidas a Deus, deixando para trás atitudes como inveja, procrastinação e falta de compromisso. Ele nos lembra da transformação necessária para vivermos de acordo com o propósito do Senhor, alinhando-nos à vontade de Deus. Será que estamos vivendo como se fôssemos donos de nossa própria vida, ignorando o propósito para o qual fomos criados? Muitas vezes reclamamos da falta de direção, mas não buscamos a oração e a palavra. Nos deixamos consumir muitas vezes por inveja e procrastinamos a nossa obediência ao Senhor, enquanto nos distraímos com coisas vazias e desistimos quando aparece um desafio maior. Precisamos nos arrepender e lembrar que fomos chamados para viver para a glória de Deus, o nosso pastor, confiando que Ele nos guia, mesmo nas dificuldades. O que nos impede de confiar plenamente no pastor de nossas vidas? Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde Jesus diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nossa vida não é algo do acaso.
Deus nos criou com um propósito claro, e isso é a base de nossa existência. Assim como um artista cria com intenção, Deus nos deu talentos únicos, cada um refletindo o nosso chamado. Exemplo como médicos, mães ou empreendedores mostram como servimos aos outros com nossos dons. Como vimos no início, o Salmo número 100, versículo 3, nos lembra que Deus nos fez e Ele é nosso pastor, nos guiando para cumprir o seu plano. Quando reconhecemos que fomos feitos pelo Senhor, encontramos o verdadeiro significado da vida. A Bíblia nos ensina que não vivemos para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Ao alinhar nossa vontade com o plano do Senhor, superamos distrações e cumprimos nosso propósito. Usar nossos talentos para servir a Deus nos traz uma realização maior que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Viver com propósito é ser guiado por Jesus, o bom pastor que nos conhece e nos ama.